Seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para que possa receber as notificações sempre que eu edito um novo vídeo. Peço-lhe também que dê o seu parecer com um simples gosto ou like e que partilhe com os seus amigos e até discuta sobre estes temas com eles, se achar que é de utilidade para a sua cultura sobre os temas que eu abordo nos meus vídeos. Com este vídeo eu gostava de concluir um conjunto, um pequeno ciclo que dediquei a Bento XVI ao seu testamento espiritual, aliás, os dois testamentos espirituais, aquele que ele escreveu em 2006, um ano depois e alguns meses depois do seu início do Ministério Petrino como Papa Bento XVI, depois também o último livro que ele escreveu e que foi publicado postumamente, O que é o Cristianismo, e que tem como tema uma espécie de testamento espiritual e alguns conteúdos. O último que eu publiquei foi sobre o celibato sacerdotal, que é um dos temas nucleares do último livro dele, que ele desenvolve esse tema com muita profundidade num dos capítulos deste seu livro, que é o Cristianismo, tema que também se encontra desenvolvido pelo cardeal Sarah num livro anterior a este, porque este foi póstumo, em que também o Papa Bento XVI colabora nesse livro com um artigo que ele publica de novo neste último livro sobre o celibato sacerdotal, porque é uma questão crucial, faz parte dos fundamentos da Igreja, usando uma linguagem de um filósofo recente que eu muito aprecio, que leio e que escuto com muita atenção, embora tenha falecido recentemente, em que ele, do ponto de vista da filosofia, fala, na verdade, como um fundamento incontrovertível sobre o qual se pode construir um projeto de vida. É claro que os filósofos têm alguma dificuldade em encontrar esse fundamento incontrovertível, uma vez que nós vivemos num ceticismo generalizado a respeito da verdade, mesmo nas ciências, e, por outro lado, o relativismo, que foi um tema com o qual o Papa Bento XVI se confrontou e trabalhou, justamente para que, tanto na filosofia como na teologia, seja possível encontrar esse tal fundamento incontrovertível sobre o qual o projeto de vida se constrói e sobre o qual a própria Igreja se constrói. A Igreja tem como base, como pedra angular, Jesus Cristo, a confissão de fé de Pedro, em Cesareia de Filipe, quando ele perguntou: o que é que os homens dizem que eu sou? E Jesus respondeu, e São Pedro, em nome de todos, disse: bem, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E depois ele insistiu: e vós, o que dizeis, quem dizeis que eu sou? E ele, em nome de todos, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Isto é, Jesus Cristo, a fé de Pedro é que é o fundamento. E depois Jesus responde-lhe: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso, ou seja, a fé de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, é que é o fundamento incontrovertível sobre o qual a Igreja se constrói. A pedra é Pedro, a pedra é Cristo. Pedro é o que professa esta fé. Pedro hoje é o Santo Padre, o Papa Francisco, que, unido ao Colégio Episcopal e depois a toda a Igreja, é o solo de alicerce sobre o qual ele se constrói. Ou seja, tem a missão de animar, confirmar os irmãos na fé, para que a fé, que é no fundo este firme alicerce sobre o qual a vida se constrói,
seja incontrovertível. As portas do inferno não terão poder contra ela. Ou seja, as portas do inferno significam o mistério da morte, e a Igreja é o mistério da vida. E por isso as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é a vitória da vida sobre a morte, a vitória do amor sobre o ódio, da esperança contra toda a desilusão. Portanto, o sacerdócio cristão, o sacerdócio ministerial, como agora se diz, o sacerdócio apostólico, como eu gosto de dizer, na linha da sucessão apostólica dos apóstolos, dos presbíteros e também os diáconos, são fundamento incontrovertível do mistério da Igreja. E o celibato sacerdotal pertence à natureza, à essência do sacerdócio. Tanto no testemunho que nós recebemos dos apóstolos, eles abandonaram tudo para seguir Jesus, esta radicalidade do seguimento evangélico que se encontra nos apóstolos. Por outro, nós temos o próprio mistério da vida de Jesus, que foi celibatário, não casou, e depois também temos a relação com a Eucaristia. E por isso o celibato sacerdotal não é, de maneira nenhuma, uma lei eclesiástica, como eu procurei mostrar no último vídeo, mas faz parte da essência do sacerdócio católico e por isso é um fundamento. Minar este fundamento, atacar este fundamento, é pôr em causa a própria Igreja, que tem no mistério sacerdotal um dos seus fundamentos incontrovertíveis. Por isso a Igreja é chamada a ser o que sempre foi. E por isso, nestes tempos conturbados que estamos a viver, que não são piores do que os outros, digamos assim, cada tempo tem os seus problemas, os seus desafios, e a Igreja, naturalmente, que também neste tempo que estamos a viver, são tempos controversos, mas nós não podemos perder a esperança, porque há duas imagens interessantes que vêm da patrística, que são uma é a imagem da barca de Pedro, na qual Jesus dorme e que é apanhada numa imensa tempestade, e Jesus dorme, eles vão acordá-lo. Não te dás conta que nós quase perecemos? Jesus levanta-se: homens de pouca fé, porque duvidais? Acalma a tempestade, acalma os mares e chega à outra margem. Portanto, a barca onde Jesus repousa é a barca de Pedro. E esta é a imagem da Igreja, que atravessa momentos muito difíceis da história, perseguições externas, perseguições internas, o problema atual da secularização, do ateísmo, do risco de uma protestantização da Igreja e até de uma paganização. Basta pensar no caminho sinodal que está a ser percorrido na Alemanha, basta pensar em algumas propostas deste caminho sinodal, das propostas que chegam já na Conferência Episcopal Portuguesa, a primeira síntese, a segunda síntese, já o documento para a quarta fase do caminho sinodal sobre a sinodalidade. Há propostas que contradizem de todo a tradição teológica da Igreja, contradizem de todo o Evangelho, e por isso o risco que nós assistimos, o perigo, sim, o risco, e que está mesmo nas pessoas mais simples, que causa perturbação, e nos teólogos também, são enormes, mas nós não podemos deixar de acreditar que o fundamento incontrovertível da Igreja é a profissão de fé de Pedro, isto é, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, e aquela promessa do Senhor que estarei convosco até o fim dos tempos, não tenhas medo, sou eu, mesmo no meio das grandes tempestades. E recentemente, o ataque mais frontal a este alicerce do sacerdócio na Igreja são os pecados, não é? Os pecados e os abusos que são conhecidos de todos, que denotam a fragilidade e também o pecado, e em alguns casos até a malícia dos membros
do clero, o que só mostra, no fundo, a pobreza dos instrumentos, a pobreza dos recipientes. São Paulo dizia, numa das suas cartas, nós somos vasos frágeis que transportamos nos nossos membros tesouros preciosíssimos. E estes tesouros preciosíssimos é o próprio mistério da Igreja e sobretudo no sacerdócio. Os sacerdotes têm nas suas mãos, entregue nas suas mãos, o corpo e o sangue de Cristo. Fazer isto em minha memória. Têm nas suas mãos o ministério do perdão. Aqueles a quem perdoares os pecados são perdoados, aqueles a quem os retiveres são retidos. Jesus diz a Pedro, dar-te as chaves do reino de Deus. As chaves do reino de Deus é, no fundo, a possibilidade, porque as portas do reino de Deus, o acesso ao reino de Deus, se dá pela santidade, pelos sacramentos, é escusando o reino de Deus, dá-se pelo pecado. E hoje nós assistimos a esta fragilidade e por isso o pecado na nossa vida é aquilo que nós temos mais de próprio. E mais do que nos levar à revolta e ao desânimo, devemos descobrir que afinal o pecado denota a nossa fragilidade e convida-nos à humildade. Nós não somos santos, nós somos puros totalmente e precisamos sempre da misericórdia divina e implorá-la todos os dias. Por isso estes tempos são tempos difíceis, complexos, mas são sempre tempos de esperança. A Igreja não está no fim. Há tempos ouvi de alguém que assistiu a uma entrevista de alguém, não sei como, não sei quem, nem quando, que dizia, em virtude do que está a acontecer na Igreja, com as fragilidades do clero, a Igreja em Portugal tem os seus dias contados, inclusivamente Fátima. Não sei quem proferiu tais palavras, a que a autoridade se reporta para dizer estas coisas, porque a Igreja continua viva, mesmo se nesta fase em que estamos a viver atravessa uma grande tempestade, ou então é como, esta era outra comparação que os pais utilizam, é como a Lua e as suas fases, e por isso a fase da Lua nova quase não se vê, a fase da Lua cheia do seu esplendor, talvez nós vivamos hoje a fase da Lua nova. Mas já os filósofos antigos diziam que os valores, a virtude, é como a Lua, tanto aparecem como desaparecem, tudo muito frágil. No interior da própria Igreja, no que diz respeito à humanidade da Igreja, como de resto na nossa própria sociedade e no nosso mundo, é muita a fragilidade, é muito o pecado e por isso nós somos convidados a, como dizia Nossa Senhora em Fátima, a rezar pela conversão dos pobres, pecadores, porque não há pobreza maior do que aquela que é o pecado. Mas eu gostava de concluir este pequeno ciclo de vídeos sobre esta situação atual da Igreja, com os testamentos do Papa João Paulo Bento XVI, com o testamento do cardeal Jorge Pell, foi um cardeal que foi acusado de abuso sexual, submeteu-se aos piores vexames, afinal era inocente. Era inocente. E voltou para Roma, e em Roma, poucos dias depois do Papa Bento XVI ter falecido, já em janeiro, o cardeal Jorge Pell faleceu. E deixou um escrito que tencionava publicar, mas que foi descoberto que é uma espécie de testamento sobre o que ele pensa a respeito do caminho sinodal. Isso obriga-nos a pensar um pouco. E reportando-se não ao caminho em geral, mas ao documento que saiu da Santa Sé do Vaticano para a quarta fase do caminho sinodal, ele tem esta frase: nunca aconteceu na história sair um tal documento do Vaticano. E referindo-se ao caminho sinodal, diz que é um pesadelo tóxico. Faz-nos pensar, sejamos prudentes, sejamos vigilantes. O caminho sinodal tem coisas boas, mas tem riscos tremendos, e nós devemos estar vacilantes, vigiantes, como diz o Papa Bento XVI no seu testamento espiritual, e permanecermos firmes na fé.
naquele fundamento incontrovertível sobre o qual a Igreja se constrói. E esse é Jesus Cristo, de que a Igreja é testemunho, em particular e em primeiro lugar. Pedro, tu és o Pedro, o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E neste fundamento e nesta esperança caminhamos. Obrigado pela sua atenção. Até uma próxima oportunidade.